Ela tem 90 anos e muita história para contar. Dona Ofélia Merlim Fabrizi faz um sucesso nas redes sociais e tem tanta coisa interessante para dividir com a gente que eu falei, por que não trazê-la aqui? Dona Ofélia vai contar um pouco da relação com a cidade, um pouco da sua história. Eu quero já olhar para a senhora e dizer que eu sou seu fã, que eu acompanho a senhora nas redes sociais do seu neto, Bruno Rosa, um grande amigo. E me conta um pouquinho da senhora. Eu sei que a senhora nasceu no dia 2 de junho de 1931. Isso. A senhora tem 90 anos, acompanhou boa parte da história do nosso país, da nossa cidade. Obrigado pela presença. Eu nasci na fazenda Palmital, onde tinha a fonte Palmital. Hoje não tem mais. Eu fui para a escola com 6 anos. Fiz na fazenda primeiro, segundo e terceiro ano. Aí o meu pai comprou uma casinha aqui em Sertãozinho e a gente veio morar aqui. Eu fiz o 4º ano no grupo Anacleto Cruz, né, Bruno? E como que foi a infância da senhora, Dona Ofélia? Assim, o que a senhora fazia? Brincava do quê? Como que era a cidade nesse período? Eu morava na fazenda. Mas a senhora de vez em quando vinha aqui para a cidade? Como que era? Muito pouco. Muito pouco. E quais as lembranças? Meu pai trabalhava muito. Meu pai trabalhava muito. O que ele fazia? Ele era carroceiro. E a senhora ajudava ele, o seu irmão também, eu imagino? Não, depois que nós mudamos para Sertãozinho, o meu pai, a gente ainda ia para a fazenda Palmital fazer plantação. Plantava milho, arroz, algodão, feijão. E eu e uma irmã mais velha e um irmão mais velho, a gente ia ajudar meu pai na roça. Com quantos anos a senhora já fazia isso, Dona Ofélia? Com quantos anos? Uns 8? De 10 para lá. De 10 para lá. Porque enquanto a gente morava dentro da fazenda, o meu pai trabalhava como carroceiro. Depois que a gente mudou de lá, que a gente veio morar em Sertãozinho, meu pai ia para lá para plantar a roça. Entende? Sim. Plantava de tudo um pouco. E a gente ia ajudar meu pai. E a senhora se mudou para que bairro de Sertãozinho, no primeiro momento? Bairro São João, onde eu moro. A senhora mora até hoje. E como que era o São João naquela época? Descreve para mim. Como era? Tinha muitas casas, muitos moradores? Bem menos, né? Bem menos. Meu pai comprou uma casinha perto da Praça de São João. Certo. Moramos uns anos ali, uns 3, 4 anos. Aí meu pai trocou aquela casinha por uma chácara. Certo. Onde a gente viveu sempre e eu vivo até hoje. E aí, quando isso aconteceu, Dona Ofélia, a senhora tinha mais ou menos quantos anos? Quando eu me casei, eu tinha 18 anos. Com 19 anos, eu tive a primeira filha, que se chamava Marta e que faleceu há 9 meses. Certo. E como a senhora se lembra dessa época de Sertãozinho, Dona Ofélia? Assim, dessa fase mais da adolescência. Depois a gente vai avançar para esse momento da senhora como mãe, avó, sei que tem bisneto também, mas quando a senhora estava lá na adolescência, assim, que a senhora mais se lembra assim, da relação do seu pai, por exemplo? O que ele de mais valioso ele te ensinou? O meu pai? Meu pai era muito trabalhador, mas muito enérgico. As coisas tinham que ser tudo certinho. Do jeitinho dele. Do jeitinho dele. Se saía, tinha hora para chegar em casa.
E a senhora era uma boa filha? Graças a Deus. Sempre foi? Eu acho que meu pai gostava muito de mim, sabe? Sim. Eu sempre trabalhei bastante, Até eu me casar, eu trabalhava na roça com meu pai. Certo. E depois de casar, mesmo depois de casada, eu trabalhei um pouco na roça. A mãe do meu marido tinha um sítio e a gente ia trabalhar no sítio. Depois que eu tive a primeira filha, aí tive a primeira, tive o segundo, tive o terceiro, tive o quarto. Entende? Aí não fui mais trabalhar na roça, trabalhava em casa, mas trabalhava. A dona de casa trabalha muito também, né? Principalmente antigamente. Que hoje tem tudo, tem tudo. Lavadora, não sei o quê. Tem tudo. As mulheres daquela época que trabalhavam tão bem, Aquela época, né? sabe como era? A gente morava na Avenida Nossa Senhora Aparecida. Certo. Já ali. E era água de poço. Sabe quanto? Quase 2 quarteirão longe de casa. Então tinha que ir lá no poço. A gente morava aqui, tinha que andar no poço. Água para fazer tudo. Para limpeza de casa, para lavar roupa, para os animais, que meu pai tinha os animais. Tudo era daquele poço, longe de casa. Aí a senhora vinha com os baldes na cabeça, eu imagino. É? Você sabe o que é um bigolo? Não. Bigolo, sabe o que é? É um negócio que põe no ombro, um balde na frente e um atrás. Nunca viu? Não, é uma espécie de um suporte para eles se encaixarem, é isso? Um bigolo assim, ó. Sabe? É. Aqui tinha um gancho, pendurava um balde, aqui tinha outro. Então a gente vinha com 2 baldes de água. Um na frente e um atrás. Para fazer tudo. 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 Para limpeza de casa, para tomar banho, para os animais que meu pai tinha, né? Sempre tinha uma vaquinha de leite, tinha um porquinho no chiqueiro. Ô, dona Ofélia, aquela época, a senhora pode me corrigir, a gente tem uma impressão que a gente era mais feliz. Claro que eu não vivi essa época, mas quando a gente volta a olhar para aqueles tempos, a gente tem a sensação de que as pessoas eram mais felizes. E era. É verdade isso? E era. É. E era. A vida mais simples no campo. O povo campo. era muito honesto, sabe? Muito... Ai, sei lá, um povo diferente. Certo. Era um povo diferente. Hoje a senhora acha que as pessoas são mais difíceis assim de lidar? Não é mais como antigamente, não. Depois de casada, eu fui morar numa fazenda e meu marido tirava leite, tratava das criação, tá? A gente morou um tempo, aí eu fui para a cidade, nós pusemos um botequinho. Sabe o que é um botequinho? Sim. Uma pequena mercearia ali. Vendia pinga, banana. Tudo. Um pãozinho de manhã, sabe? Era um boteco, não era... Mas, graças a Deus, tudo deu certo e eu cheguei a um armazém. Então, eu li na história da senhora que a senhora teve um armazém que hoje é a loja do Savenhago. Bom, é assim, eu tinha um armazém, 20 anos armazém. Aí o movimento estava tão bom, entende? Sim. Que eu comprei um lote na frente do meu armazém e fiz um mercadinho. Não era como hoje, entende? Sim. Era um mercadinho pequeno, mas era mais fácil do que o mercadinho era mais fácil do que o armazém, para lidar, né? Sim. Aí nós ficamos uns anos, pouco, e meu marido não quis mais o mercado.
Ele queria um sítio. Dava muito trabalho mexer com o mercado? Ele não gostava, né? Eu gostava, ele não. Ele queria um sítio. Aí ele fez negócio com o Savenhago. O Savenhago tinha um sítio, nós trocamos. Entende? O Savenhago ficou com o mercado e nós ficamos com o sítio. Só que meu marido não gostava de trabalhar. Ele queria sítio para dizer que tinha. Mas quem trabalhava eram os outros. Entendi. Ô, dona Ofélia, no momento que a senhora tinha esse armazém, né, esse mini mercadinho aí, fiquei sabendo também que a senhora era muito boa nas contas, então eu imagino que os clientes iam lá. Era daquela época ainda de marcar tudo na caderneta? Tudo. Todo freguês tinha uma cadernetinha. A gente marcava. Vinha buscar um pão, a gente marcava. Tudo, né? Vinha buscar uma outra coisa, um café, a gente marcava. Ia marcando tudo, até o final do mês. No final do mês, todos vinham pagar suas continhas. E aí por isso que a senhora fala que naquela época as pessoas talvez eram mais honestas. Era. Porque a senhora nunca tomou nenhum balão, assim, Não. tipo, ninguém deixou a senhora na mão. Não, o povo era muito honesto, sabe? Comprava, não era como hoje não, né? De jeito nenhum. Era só os necessários. Arroz, feijão, café, açúcar, querosene, óleo, tudo. Era tudo diferente. Marcava tudo na cadernetinha, no final do mês eu somava, nada de maquininha de somar. Sério? A senhora fazia a conta ali, na cabeça? Tudo na cabeça. Sobe um, desce três, sobe um, 4. E aí deu X valor, é isso? E os fregueses não gostavam que o meu marido somasse a caderneta. Por quê? Era eu. Confiava nele. Sério? Verdade. Porque teu público, eu imagino que naquela época tinha Não, muita não por nada. Achava que ele não sabia somar. Sabe? E que a senhora ia fazer tudo certinho ali. Que eu tinha mais capacidade de somar. Sente saudade dessa época do armazém? Sente? Eu gostava. O meu pessoal ali do bairro onde eu moro era um povo muito honesto, viu? Eu dava cadernetinha para todo mundo. Para todo mundo. Ninguém comprava a dinheiro, era muito difícil. A senhora não ficou rica nessa época? Não, eu não fiquei rica, não. Mas deu para arrumar uns trocados, é um dinheirinho bom. Deu para arrumar. Criar os filhos. Deu para arrumar, deu para melhorar. Do boteco que eu falo, né? Que era mais de pinga, banana, pão, mortadela, essas coisas assim. Eu passei para o mercadinho e do mercadinho passei uns anos lá, ia lá no sítio, mas eu não ia fazer nada no sítio. Entende? Era serviço de homem, né? Certo. Lidar com criação. Aquilo não servia para mim. A senhora falou em algum momento que teu pai era muito trabalhador. Muito trabalhador. E aí eu fiquei assim pensando, e a mãe da senhora? Qual que é a lembrança que a senhora tem dela? Muito trabalhadeira também. Ela te sabe ensinou quantos filhos? Quantos? 10. Mentira. Verdade. 10 filhos ela teve? Minha mãe teve 10 filhos. Eu era a terceira. E como teve 10. O que será mais assim de primoroso que a senhora aprendeu com ela? De mais valioso, assim, o que ela te ensinou? A minha mãe era uma pessoa maravilhosa, muito boa, muito trabalhadeira. É o que eu falei para você. O poço onde a gente pegava água era quase 2 quarteirão, né, Bruno? 2 quarteirões. Aí a senhora ia lá, pegava junto com a tua mãe, teus irmãos, eu imagino todo mundo. Não, a gente pegava, um ajudava o outro. Era, fogão de lenha, ferro de brasa para passar roupa, pegar água do poço para lavar roupa, de 10 pessoas, porém, de 12, né? Porque ela tinha 10 filhos, 5 homens, 5 mulheres. Ô, dona Ofélia, e aí... A minha mãe era muito trabalhadeira, tanto minha mãe quanto meu pai.
Eles eram muito. Portanto que meu pai, quando faleceu, antes de falecer, ele repartiu tudo que ele tinha, tá? Certinho, para cada filho. Tudo certinho para cada filho. Para não ter problema. E ele deixou todos assim, não rico, mas bem de situação. Entendeu? Entendi. E a mãe da senhora? Ela te ensinou tudo, assim, esses serviços domésticos? Tudo minha mãe fazia. E quando a senhora tornou-se mãe, a senhora teve 5 filhos? Eu tive 4. 4 filhos. E o que a senhora se lembra dessa época, de ter tornado-se mãe? Foi uma experiência que eu imagino que é bem interessante, mas também eu fiquei pensando que deve ter sido bem difícil, porque foram momentos tensos no Brasil, né, dona Ofélia? Depois de casada que eu tinha, na época, 2 filhos, eu fui morar numa fazenda de uma pessoa aí de Sertãozinho. Meu marido tratava das criação, tirava o leite, era retireiro, né? Certo. E eu trabalhava em casa. Quando o patrão ia lá, eu fazia almoço para ele gostava, sabe? Ele gostava, falava que meu feijão era muito gostoso. Sério? E qual que é o segredo do seu feijão, dona Ofélia? Hã? Qual que era o segredo do feijão? Simples, mas ele achava que eu tinha um tempero bom, que meu feijão era gostoso, né? E ele gostava que eu fazia almoço para ele. Entendi. Ô, dona Ofélia, a senhora, eu fazendo a pesquisa, né, assim, os anos que a senhora foi acompanhando a história do Brasil, da cidade, a senhora passou por vários marcos importantes, né? Então, eu imagino que a senhora tenha acompanhado aí o momento que a gente viveu na ditadura, né? Depois os anos 80, né? A discussão aí para a gente ter uma outro tipo de política. A senhora teve um filho que foi vereador também, não teve? José Paulo. Me conta um pouco desse período, assim, como que era o Brasil na época da ditadura aqui em Sertãozinho? A senhora se lembra, assim, como foi? Como foi do meu filho, porém? Também, mas assim, a senhora se lembra de como foi, assim, e as coisas eram difíceis? Era. Não tinha, quando eu me casei e comecei a ser mãe, as coisas não eram como hoje, não. Era arroz, feijão e mais. Arroz, feijão, um franguinho, uma verdurinha plantada em casa, né? Não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Muita variedade, muita coisa, né? Certo. O povo acha, nossa, no mercado está tudo muito caro. Naquele tempo era arroz, feijão, uma carninha, de vez em quando. Um franguinho, um ovinho frito, né? Uma mandioquinha cozida, uma batata doce, mas tudo plantado em casa. Certo. Era tudo, não tinha essa vaidade que tem hoje, não tinha nada disso, não. Era tudo muito simples. A vida era mais gostosa. Pegando por esse gancho, a vida era mais prazerosa, mais feliz. Vamos falar de política. A senhora teve um filho que foi vereador. Foi. Que ano que foi isso? A senhora se lembra? Se eu me lembro, o ano. Mas foi anos 80, 90? Fazem 20 anos que ele morreu, bem. 20 anos. Antes, ele foi vereador. E a senhora acompanhava assim, a atuação dele como vereador? A senhora ia lá na Câmara? Não, eu não ia, não. Por que a senhora não gostava muito? Era muito difícil, era muito difícil, sabe? Tudo era difícil. A gente não tinha carro, entende? E como? Hã? Charrete?
tinha uma charretinha. É. E a gente às vezes ia de charretinha. Quando ia para a roça, ia de carrinho. Não era carroça, era carrinho. Certo. E a carroça era do meu pai trabalhar. E o carrinho era para a gente andar. Certo. E minha mãe tinha uma charretinha. Quando ela precisava sair de casa, ela ia de charretinha. Que delícia. A gente vai precisar ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar essa história. Que papo gostoso da Dona Ofélia, né? Estou aprendendo aqui um pouco sobre a cidade e eu tenho certeza que você de casa também está se aventurando aí nas falas da Dona Ofélia. A gente volta já já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta. A conversa hoje é com a Dona Ofélia, essa senhora de 90 anos que faz o maior sucesso nas redes sociais, do Bruno Rosa, e está aqui dividindo um pouco da experiência de vida. Ô, Dona Ofélia, eu vi que a senhora completou 90 anos, aí nós temos alguns registros que está passando agora lá em casa para o pessoal ver, que são fotos que a senhora fez, aí só para celebrar essa data, e eu fiquei curioso em saber o que a gente aprende de mais importante com 90 anos? A ser mais paciente? Ou a senhora sempre foi paciente? Eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Eu não tenho... Olha, verdade, o Bruno pode até falar, eu não tenho maldade. Sério? Eu não quero mal a ninguém. O que eu puder fazer de bom, eu faço. Entende? Eu acho que eles não têm o que queixar de mim. Certo. Porque eu nunca fui ruim. Eu criei uma neta, ela viveu comigo 30 anos. Porque quando ela era pequenininha, a mãe dela tinha um restaurante. Ela ficava comigo. Ela ficou comigo 30 anos, até ela se casar. Uau! Ela ficou até se casar. Aí, quando ela se casou, eu falei assim, eu vou arrumar uma senhora para ficar comigo à noite, para mim não ficar sozinha, né? Não precisa, vó, eu vou morar com a senhora. Aí o Bruno foi morar com a senhora. Aí o irmão dele se casou, ele foi morar comigo. Ah, então tá tudo certo. E ele vai ficar até casar. Isso mesmo. Ô, Dona Ofélia, no bloco anterior a gente falava que a senhora teve 4 filhos, um deles foi vereador na cidade. Eu perdi esse vereador também. Isso. Ele faleceu do lado da minha casa, onde ele tinha um mercadinho. O assaltante matou ele. Entende? E ele foi vereador nos anos 80, mais ou menos? É. A senhora lembra dele atuando assim como vereador, ajudando as pessoas? O que a senhora guarda dessa época? Para mim, ele era muito bom, ele era muito amigo do povo, sabe? Ele tinha um sítio lá em Santo Antônio da Alegria, a gente de vez em quando ia para lá. Ele adorava ir para o sítio dele. Entendi. Aí ele falava para mim, vó, mãe, porém, ele era meu filho, né? Mãe, vamos para o sítio? Ah, bem, hoje eu não posso ir. A senhora vai sim, a
A senhora vai sim, porque a senhora vai matar um franguinho para mim comer lá. Aí era a diversão dele e da senhora ir para lá. Aí eu ia com ele para lá e sempre quando ele ia, ele gostava que eu fosse com ele. Entendi. Entende? Ô, Ele, dona, ele tinha um empregado que cuidava do sítio, né? Mas a gente ia, de vez em quando a gente ia para lá, passava um sábado e um domingo para lá. Dona Ofélia, eu fiquei curioso também, e aqui pensando, a senhora conheceu tanta gente, assim, quando tinha um armazém, logo que se mudou para Sertãozinho. A senhora nunca pensou, assim, em entrar para a política, poder ajudar as pessoas, já que a senhora conhecia todo mundo ali? A senhora já tinha pensamento nesse sentido ou não? Nunca quis misturar as coisas? Não. Não? Não. Mas a senhora é de uma família que está na política, né? Sim. E a senhora nunca pensou, então a senhora falou, não quero mexer com isso não. Não, eu nunca quis. Nunca quis. Eu sempre gostei de cuidar do meu armazém, depois passei para o mercadinho, né? Eu trabalhava no caixa, mas eu nunca pensei em entrar na política. Meu filho ganhou, trabalhou 4 anos da política, depois ele tornou a entrar, mas aí ele não ganhou. Uma vez ele ganhou, outra vez ele não ganhou. Entendi. Entende? E a vida seguiu, né? É. Olha, a aí gente... ele ele arrumou um armazém, um mercadinho, onde ele faleceu. Que mataram ele. O assaltante entrou, ele quis reagir, ele matou ele. Coisas da vida, né, dona Ofélia, que nos deixa muito triste com Quer dizer, como eu falei que eu não quis festa no meu aniversário, porque eu tinha perdido 2 filhos, né? Então eu pensava, fazer festa, meus filhos não estão aqui. Não era o momento, né? Não é. A senhora é uma mulher muito forte, assim, né? Da onde vem essa fortaleza toda? Da criação dos seus pais? Eu acho que do meu pai. Eu vejo a senhora sempre... Aliás, vamos colocar, gente, alguns vídeos da dona Ofélia lá no Instagram do Bruno Rosa, ela fazendo... Olha, tem imagens, assim, primorosas, veja só. Dá um sorrisão. Essa mulher é muito arteira, meu Deus do céu. Quer uma garçadinha? Só pra vó ver. Tá bonito. Vou mandar um abraço pros fãs aqui, ó. Agradece seus fãs que estão mandando os parabéns. Agradece. Agradeço a todo mundo que me cumprimentou, que me desejou saúde. É o que eu mais quero, é saúde. Fala assim, te amo. Te amo. Ô, dona Ofélia, a gente já viu ali algumas imagens da senhora conversando com o Bruno e em outros contextos. Fiquei sabendo que a senhora viajou recentemente pela primeira vez de avião. E eu fiquei sabendo, assim, um passarinho me contou que a senhora estava meio preocupada de entrar no avião. É verdade isso ou é mentira? Você estava com medo? Não fiquei com medo, não. Não. Minha mãe, se ela ouvir essa entrevista, ela vai me xingar. Ela morre de medo de avião. A senhora não tinha? Nem um pouquinho. Sério? Como se eu tivesse andando de ônibus ou de carro. Mas na hora que subiu o avião, a senhora não ficou com medo? Não. E lá em cima? Achei gostoso, sabe por quê? O avião é muito lento, né? E você passa assim, aquelas nuvens bonitas, né? Parece um monte de algodão que passa pertinho, né? Não parece que Deus está ali? Aí eu falo assim, mas eu pensava assim, meu Deus, como pode? Como pode essa nuvem tão bonita andando perto da gente assim? A senhora tirou maior onda, a senhora gostou então de ter... Adorei. Já vai estar planejando outra já? Não tive medo não, nem um pouquinho. E na hora que ele vai pousar, a senhora não tinha medo, não teve medo? Não. Não mesmo? Não mesmo. E eu sei que a senhora foi para Brasília.
deu um tour por lá, deu uma volta, uma viagem por lá. Gostou de Brasília? Gostei, mas eu achei um passeio um pouco cansativo. Por quê? Me conta. Muita escada, muita sobe e desce, sabe? Muita escada. Tem lugar que tinha elevador, outro lugar não tinha. Tinha que subir escada, né? Então eu achei um pouco cansativo. E quando vai ser a próxima viagem de avião de novo? Se eu vou viajar? De novo de avião? Não sei se vai dar tempo. Não tá pensando aí, tipo, ir pra Itália, talvez? Para Itália. Meu pai até gostava de ter ido para Itália. E a senhora me falou que seus avós eram italianos. Meus né? avós. E aí eu imagino que... A senhora não conhece a Itália? Não. Não? Tem vontade de ir lá? Se desse certo até que sim, né? Só que lá é mais tempo no avião. A senhora acha que ia ser tranquilo? Sossegado. Não tenho medo, não. Não? Não. O que te dá medo, dona Ofélia? Acho que você é uma mulher muito corajosa. A vida não te dá... me dá medo? Sabe o que eu tenho medo? De sofrimento. Sabe quando uma pessoa fica doente, fica anos doente numa cama, sofrendo? Isso eu tenho medo. Entende? Isso assusta. Eu penso assim, meu Deus, eu tenho que morrer, claro, né? Então, não deixa eu sofrer não, já me leva de uma vez. Entendi. Não é? Falando em doença, eu também li que a senhora teve Covid. Sim. Como foi esse momento? Mas não foi uma coisa muito forte, não. A senhora sentiu alguns sintomas, foi procurar e deu que a senhora estava com Covid, é isso? Quando eu fui fazer como fala? O exame. Quando eu achei que ia dar negativo. Mas deu positivo. E eu fiquei sabendo que a senhora ficou dentro de casa, não saiu, né? Se cuidou e aí ainda assim contraiu a doença. Ô, dona Ofélia, quando a senhora ficou... Eu tinha tomado 2 vacinas quando eu contraí a doença. 2. Depois eu tomei mais uma. Então eu tomei 3 da Covid e 1 da gripe. Certo. Eu estou bem. E quando a senhora ficou ficou sabendo que estava com Covid, a gente estava recebendo um monte de informações, né? Esse vírus é assim, é assado, deixa assim, deixa assado. A senhora ficou com medo nessa época ou não? Não? Não. Eu evitei tanto que eu pude, né? Depois disso, eu evitei, eu quase não saí de casa. Entende? Entendo. Mas eu não tenho medo, não. Deixa eu te fazer uma pergunta assim de R$1 milhão. Está preparada? Para a pergunta que eu vou fazer agora, de R$1 milhão, valendo R$1 milhão. A pergunta é o seguinte... Eu vou ganhar R$1 milhão? Não, a pergunta está valendo. Se a senhora acertar a pergunta, tá. Ou se a senhora revelar a pergunta, a resposta, a senhora ganha R$1 milhão. Está preparada? Pode perguntar, se eu for capaz, né? Então vamos embora. A senhora tem 90 anos. Qual que é o conselho que a senhora dá para a juventude que está nos assistindo agora e que muitas vezes se reclama, né, de tantas coisas muito pequenas, assim, muito reclamões? Qual que é o conselho que a senhora dá para essa juventude que fica aí está meio perdida com a vida? Bom, ok. Deixa eu falar o que eu sinto. Isso, pode falar. Eu já falei para o Bruno. Bruno, olha, se um dia você tiver intenções de se casar, você olha bem com quem você vai casar. Porque hoje os casamentos estão durando muito pouco. Eu estou certa? Tá, em parte está certa. Tem que tomar cuidado com quem vai casar, porque Toma senão... cuidado. Presta bem atenção, vê bem a pessoa, porque,
Olha, as mulheres de hoje não é igual às mulheres de antigamente, não. A senhora sabe que eu falo isso em casa para minha mãe? Que as mulheres de hoje é mais difíceis do que as mulheres de antigamente? Que as mulheres de antigamente, a impressão que pelo menos eu tenho, que eram essa descrição que a senhora deu em algum momento, de mais guerreira, né, de cuidar de casa, mais para frente. Eu sei que pode ter uma galera que vai xingar a gente na internet, mas acho que eles vão xingar a gente, né, que a gente está falando que as mulheres de hoje é ruim. Eu não sei se elas são ruins, mas elas não suportam aquilo que eu suportei. Que é a tal de manter um casamento no sentido de, não é quebrou, joga fora, vamos tentar consertar isso. Acho que eu li isso em algum lugar, estou aproveitando para colocar isso. Tem que olhar bem, porque dentro da minha família mesmo eu tenho quem casou, daqui a pouco separou, tornou casada, daqui a pouco separou. Então tem que tentar consertando. Na verdade, antigamente não era assim, não. Mulher às vezes sofria, mas sofria calada, né? Suportava. Procurava, né? Um jeito de viver melhor. Mas hoje não está assim, não, hein? É que também tem um outro ponto, né, dona Ofélia? Que as mulheres hoje, elas são mais independentes e os homens também não respeitam, não é? Aí tem que rodar um pouco a baiana, né, nesse momento, né? A senhora não acha? Hoje é o que eu já falei, hoje está muito diferente. A minha mãe falava que meu pai nunca deu um tapa nela. Entende? Entendo. Minha mãe falava, o seu pai nunca me deu tapa. Às vezes, tinha lá qualquer coisinha, né? Mas passava. Hoje não. Eles matam. Não é verdade? Sim. Judia. Então aí nesse sentido as mulheres têm que botar a boca no trombone, então, nesse caso, né? Para não ficar aí também sofrendo tanto e correndo risco de ser assassinada, como muitos casos. Elas não suportam o que suportou as mulheres de antigamente, não. Mas eu acho que eu fico também pensando, dona Ofélia, assim, eu li isso, por isso que eu estou trazendo aqui para nossa conversa. Antigamente, as pessoas as pessoas sabiam adentrar, digamos assim, aos problemas, né? E eu casei com a senhora, por exemplo, então eu fui um pouco grosseiro com a senhora hoje, aí amanhã a gente conversa, se acerta, segue o baile. Hoje qualquer briguinha, né? Qualquer discussãozinha é motivo para separar, né? E aí é isso que a gente de vez em quando vê, né? Que tem que ter o diálogo, né, dona Ofélia? Assim, tem que conversar bem, tentar não manter o casamento só por uma questão X, mas tentar seguir a vida conversando sempre. Hoje você errou, tá tudo bem, amanhã eu vou errar e tá tudo certo. E aprender com esses erros, a senhora não acha isso um pouco? Né? Eu sei que hoje tá difícil. E qual que é o conselho que a senhora dá para essas mulheres? Para ter mais paciência? Eu acho. Elas não trabalham igual as mulheres de antigamente. Não, porque hoje tem tudo, né? Tem máquina de lavar, máquina de lavar roupa, lavar louça, ferro elétrico. Naquele tempo era ferro de brasa, né? Fogão de lenha, ferro de brasa, água de cisterna, que a gente falava cisterna. Era muito diferente. O tempo que a minha mãe viveu. Pior que o meu. Pior que o meu. Né? Porque aquela filharada de fazer o que ela fazia, não era fácil, não. Tá certo. Gostou da entrevista, dona Ofélia? Gostou de dividir um pouco da sua experiência com a gente? Porque eu aprendi tanto com a senhora hoje.
que a senhora gostaria assim, de dizer para quem está assistindo a entrevista até agora, deixar uma mensagem? A gente está bem próximo aí de começar um ano de Natal e de Ano Novo. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de passar para as pessoas? Tem alguma palavrinha? A senhora lê a Bíblia? Lê tem alguma frase? Difícil, é difícil. Mas o que te mantém em pé, assim, tipo, além da paciência que a senhora disse pra gente? Eu gosto de viver no ambiente que eu vivo, junto com a minha família, com as minhas filhas. Eu tinha 4 filhos, agora tenho só 2 filhas, né? Então, tem certa hora que eu estou junto com elas, conversando, eu me lembro daquela outra que foi embora, sabe? E lembro do meu filho, que era tão bom para mim, entendeu? Entendi. E assim, tem hora que a gente fica mais alegre, tem hora que a gente fica mais triste. A morte dessa minha filha me deixou muito triste, muito mesmo. Ela era minha filha mais velha, ela me ajudava muito quando ela vivia comigo, né? Eu tinha armazém, ela com 10 anos já me ajudava em casa, entendeu? Já aprendeu a fazer comida e já foi me ajudando muito. Então, tem hora que a gente fica triste, né? Sim. Lá, meu Deus, ela podia estar aqui junto comigo, né? Mas Deus achou que a hora dela chegou, né? Então ela foi embora, me deixou. E teve uma mãezona, né? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que sim. Vamos dar tchau então pro pessoal de casa? Eu acho que eu não sou ruim. Eu não sei se o Bruno me acha ruim. Não. Acho que não. Ele verbaliza nos vídeos que te ama, que te adora, que é tua fã, que é seu fã. Aliás, eu tenho um registro importante. Posso ler para a senhora? Ele fica bravo comigo, hein? É? Oh, Posso ler um registro que eu tenho aqui? pode. Gente, eu não contei. A dona Ofélia, ela virou, né, nome de avenida em Sertãozinho. A senhora já foi ver essa avenida? Ele me levou. A senhora gostou? Uma avenida bonita, eu fiquei sabendo, né? Gostei. E aí, aqui na Câmara, a gente tem um procedimento que para receber essas honrarias, é feito num processo interno, vamos colocar dessa maneira para te explicar em casa. E aí tem um texto que você tem que redigir explicando mais ou menos o que essa pessoa tem de tão especial para receber uma denominação, uma moção. E aí a moção, quem escreveu foi o Bruno, que a gente está falando aqui todo o tempo, e o Bruno, ele era assessor do Dino quando ele escreveu essa moção, Dino Merlim, essa denominação, perdão. E aí, ao final de uma biografia lindíssima que ele escreveu, eu vou ler, e nesse momento está passando algumas imagens da senhora lá no pessoal de casa, quando for assistir, que ele dizia assim, ó, escreva esta biografia sobre a senhora, viu? Com lágrimas nos olhos, mas são de emoção. E se pudesse deixar uma mensagem de amor, diria, obrigado por tudo. Nada que podemos fazer por você se aproximará de tudo o que você fez por nós. Encontramos em ti a personificação do olhar de Deus voltado para nós. Achei isso lindo, viu, dona Ofélia? É. Não existe tristeza perto de ti. Só o que se sente é amor, amor e amor. Te amamos tanto, mas tanto, que não dá para escrever, para mostrar e nem falar. É só sentir com carinho do seu neto, filho e companheiro Bruno Fabrício Rosa. Lindo isso, né? Ó, A senhora gostou? muito. Eu achei a história da senhora tão bonita, tão formidável. A senhora gostou de ter participado aqui? Gostei. O Bruno, a senhora estava falando que é bom, mas de vez em quando ele pega no seu pé, é isso? O que ele faz com a senhora que fica te cobrando, dona Ofélia?
A senhora cuidar da alimentação, da saúde? Eu não faço a alimentação dele, é a mãe dele que faz. Não, mas para a senhora se cuidar, para a senhora se alimentar, ele fica no teu pé falando? Vó, a senhora almoçou? Almocei, velho. Vó, a senhora jantou? Jantei. Um companheirão mesmo, né? É. Querida, muito obrigado, viu, pela entrevista, por dividir sua experiência com a gente aqui no programa, viu? Volte mais vezes. Obrigada. Aí a senhora vai contar quando vai ser a próxima viagem. A próxima viagem? É, de avião. Só se o Bruno me levar. E vai levar. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.